Gente, vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Estou com uma mensagem aqui para falar com vocês. Páscoa do coelho ao cordeiro. Amém? Vamos abrir aí Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 24. Quem tiver com a sua Bíblia aí, nos acompanhe. Amém? Vamos ler. 12, 24 de Êxodo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu aos egípcios, ele livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Irmãos, feche seus olhos, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por podermos estar reunidos aqui, neste lugar, meu Pai, em reverência a Ti, e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha nos dar entendimento, e que possamos, ó Pai, ser renovados os nossos conceitos e sairmos daqui diferente da maneira como entramos. Pai, abençoa-nos, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente vê toda essa movimentação de Páscoa, a gente começa a ver essa troca de presentes que tem na Páscoa, as pessoas comprando ovo de Páscoa, correndo para lá e para cá. Muitas vezes a gente vai perdendo o entendimento ou deixando esquecer da onde veio isso, da onde provém a Páscoa, o que realmente é a Páscoa. E eu quero dar uma de Estevão, igual o Atos capítulo número 7, trazer um pouco desde lá de trás até a plena revelação de Jesus, para que a gente possa entender o plano de Deus para nossas vidas. A gente começa lendo a palavra de Deus ali em Gênesis capítulo número 15, e nós vemos Deus fazendo uma promessa a Abraão. Até então ali ele era Abrão, e Deus, ele diz para ele que iria fazer um pacto, que a partir dele descenderia, as famílias seriam benditas na terra, e que haveria algo diferente na vida daqueles que fossem descendência de Abraão. E uma coisa Deus diz, ele fala assim, porém, o povo vai ser escravo em terra distante durante 400 anos. E a gente começa a se perguntar por que Deus, ele avisa para Abraão que o povo seria escravo numa terra desconhecida, numa terra em que o povo iria sofrer. Será que nós servimos a um Deus que gosta de nos ver sofrer? Um Deus que não entende as nossas necessidades? E eu fui buscar isso, e o que eu senti no meu coração é que Deus, na verdade, ele faz essa revelação para Abraão, para que Abraão pudesse já compreender que a vida daqueles que descenderiam deles não seriam perfeitas, seriam pessoas assim como nós, que muitas vezes não entenderiam o plano de Deus para a vida deles. Se nós vemos hoje em dia que talvez algumas pessoas já não entendam, imagina há 3.000 anos atrás, aproximadamente 4.000 anos atrás, como é que era o pensamento dessas pessoas? Pessoas que eram nômades, pessoas que eram idólatras, e nós vamos vendo que essas pessoas realmente elas foram se depravando até que Deus as conduziu ao Egito. Não foi o inimigo, não foi ninguém, foi Deus que permitiu que aquelas pessoas fossem ao Egito. Mas o Egito, meus amados, ele tem uma característica nas nossas vidas, ele traz uma crise sobre nós. Às vezes as pessoas nos dias de hoje estão vivendo uma vida de Egito, uma vida de pecado, uma vida de falta de sossego no coração, uma vida atormentada. Mas por quê? Porque muitas vezes Deus permite com que nós venhamos a chegar no fundo do poço para que nós possamos compreender que nós necessitamos de algo maior para que nós possamos ter uma qualidade de vida ou que nós possamos ter sossego na nossa alma. Benditas vezes que as crises surgem nas nossas vidas. E o povo viveu durante 400 anos em crise existencial, em crise de falta de uma série de coisas. E quando as pessoas falam que ali eles viviam escravidão, é um conceito muito genérico, escravidão. Na verdade, o conceito correto que essas pessoas viviam no Egito
era um conceito de servidão. Servidão é diferente de escravidão. Servidão é o fato de que a pessoa ela tem um senhor, só que aquele senhor não quer o bem daquela pessoa, e ele dá alguns benefícios para aquela pessoa em troca de algo maior que aquela pessoa tem que dar. Ou seja, o faraó ele dava um arrozinho com feijão para o povo hebreu, em troca disso eles tinham que ficar ralando, construindo pirâmide, construindo monumentos, construindo uma série de coisas, sendo massacrados, mas em troca daquilo tinha o arrozinho com feijão no final do dia. E muitas vezes as pessoas estão vivendo nesse tipo de vida, porque elas batem no peito falando que tem a sua liberdade, só que na verdade elas servem a um Senhor que provém para elas uma falsa alegria, que provém para elas um falso prazer, um prazer momentâneo, que na hora que aquela pessoa vai para casa, aquilo passa e aquele vazio existencial ainda habita dentro dessa pessoa. Quando nós vemos servidão, as pessoas que estão numa vida de pecado constante, numa vida amarrada com o pecado, elas são servas de Satanás. E, na verdade, quando nós fomos salvos, nós só mudamos de Senhor. Nós saímos de um Senhor que era ruim para nós, e a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a pertencer a um Senhor que quer o nosso bem e que vai fazer de tudo para que você venha habitar no céu. Só trocou de Senhor. Se a gente for olhar lá na Bíblia, quando as pessoas estão ali junto com José, um pouco antes delas serem escravas, a gente vai perceber que as pessoas, o povo hebreu, eles começam a ter alguma falta de recursos, as coisas começam a acabar, o alimento começa a acabar ali naquela terra, e eles vão até Faraó no momento que tudo já tinha acabado. E o que Faraó fala para eles? Fala assim, a partir de agora, já que vocês não têm mais nada que trocar comigo, vocês vão se doar, vocês vão pertencer a mim, e juntamente com vocês pertencendo a mim, juntamente à propriedade de vocês. Só que como eu sou um Senhor bonzinho, vocês vão trabalhar para mim, vocês vão cultivar, e vocês vão deixar 20% aqui para mim, e vocês vão viver do resto. Ou seja, José, na Bíblia, ele é um tipo de Jesus. José, ele estava fazendo com que vocês pertenciam vocês tinham uma falsa liberdade, a partir de agora talvez vocês vão ser escravos de uma pessoa, mas essa pessoa quer o bem de vocês e vai prover para que vocês venham ser alimentados. E às vezes, é meio complicado às vezes a gente tocar nesse assunto, mas a gente percebe que essas pessoas foram servas de José por 20%. E às vezes algumas pessoas reclamam de dizimar o seu 10%. Só para deixar. Olha para você ver por que Deus fala 10%. Acho que Deus olhou de cima e falou, eu vou falar no mínimo 10%, porque eu quero ser mais bonzinho que José. Deus ele é bom para nós, meus amados. E a gente vai ver que Deus ele provém todos os recursos para que nós venhamos a ter essa liberdade, que nós podemos usufruir nele. Porque a partir do momento que o povo se viu ali escravo, e chegou um momento que vai falar que o clamor do povo subiu aos ouvidos do Senhor, ou seja, chegou num nível insuportável, e Deus sabe até o momento que ele pode nos provar. Tudo aquilo que nós passamos de dificuldade tem uma medida diante do Senhor, e se nós estivermos em fidelidade com o Senhor sabe até o momento que nós podemos suportar. E vai chegar no determinado momento, ele vai entrar com providência naquilo que é necessário nas nossas vidas. Isso é fato, meus amados. Sabe por que me prova isso? Porque apesar do povo ser escravo, apesar do povo estar sofrendo, o Senhor ouve o clamor deles e fala assim, então tá bom, agora eu vou entrar com providência na vida de vocês. Cada um de vocês agora se reúnam, porque eu vou passar, depois que tinham passado 9 pragas, nessa última praga eu vou acabar com os primogênitos nessa terra. Mas aquele que tiver o sangue passado na verga da porta de vocês, o anjo da morte vai passar e ali não vai acontecer nada. Agora imagina só, um povo que era, como eu disse, escravo. Tinha que ter um cordeiro ali, o escravo realmente ele não tinha recursos para poder ter muitas coisas, mas uma coisa Deus permitiu com que aquelas pessoas tivessem um cordeiro preparado para aquela ocasião.
E sabe o que isso traz para nós, meus amados? Que por mais que você esteja vivendo uma vida de Egito, por mais que você esteja passando dificuldades, por mais que você olhe para os lados, para trás, para cima e não veja saída, o Senhor tem um cordeiro preparado para você. O Senhor tem uma saída, o Senhor tem um escape, e esse escape se chama Jesus Cristo. O cordeiro sempre está preparado. Lembra do filho pródigo? O filho foi, fez o que fez, na hora que voltou vai dizer que existia o cordeiro, não era um cordeiro, o cordeiro estava preparado. Se você quiser lá ler Lucas 15, você vai ver lá que existia o cordeiro, não é um qualquer, existia um preparado para aquele jovem, para que ele pudesse comemorar e fazer o símbolo de uma nova vida na vida daquele jovem. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem o cordeiro preparado no dia de hoje. Você pode ter entrado aqui com pesar no coração, olhando ao seu redor e falando, mas fulano não pode me ajudar. Assim, acabamos de orar por uma criança que, aparentemente, aos olhos humanos, é complicada a situação dessa criança. Mas existe um cordeiro que pode entrar no favor dela. Existe um cordeiro que veio para nos libertar de falsos pensamentos. E o que esse cordeiro veio fazer na nossa vida, meus amados? Na verdade, Jesus ele vem se revelando desde a antiguidade. Primeiro, ele se revela lá no Éden, como aquele animal que Deus matou para poder cobrir Adão e Eva. É uma revelação progressiva que Deus vem tratando conosco. Começa desde lá de trás. Depois ele se revela justamente com esse cordeiro pascal, esse cordeiro que deveria ser morto. Ele vai se revelando como anjo do Senhor ao longo da história, até o momento em que, como diz Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E aí começa uma nova história para nossas vidas. Por que Jesus, Deus, foi obrigado a enviar o seu único Filho para poder habitar no nosso meio? Primeiro, para nos ensinar a viver uma vida agradável a Deus. Porque Jesus ele teve um tríplice ministério. Ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sacerdote. E nessa função de sacerdote, meus amados, é aí que começa a esclarecer um pouco as coisas para nós. Nessa função de sacerdote, ele começa a ministrar. O que o sacerdote fazia? Ele fazia o intercâmbio entre Deus e os homens. Então, ele começa a caminhar aqui na terra, ensinando para nós que é possível ter uma vida correta, que é possível ter uma vida santa, que é possível eu viver de uma forma diferente como a maioria vive. E Jesus, ele começa a lançar luz sobre a vitória de Deus sobre a morte. Porque a vitória de Deus sobre a morte, ela se revela da sua forma maior na ressurreição de Cristo. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus, se você for em Apocalipse, tem essa frase, se você for em muitos outros textos na Bíblia, vai dizer que o Cordeiro, ele já foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, como diz o Caio Fábio, ele vai dizer assim, que antes que houvesse haja luz, Deus já tinha determinado, haja cruz. Então, o plano de Jesus para poder salvar a humanidade não foi algo decidido nos 45 do segundo tempo, onde ele olhou assim e falou aí com a sua cabeça e falou, o que eu faço agora com essa humanidade que está perdida desse jeito? Eu tenho que bolar um plano, de maneira nenhuma. Deus se reuniu, estava lá ele, Deus o Pai, Espírito Santo e Jesus. E nós vamos ver a nuance dessa reunião que estavam os três. Ali em Isaías, no capítulo número 5, em que nós vamos ver Isaías tendo uma revelação, vendo o trono de Deus, e vai chegar um momento que uma voz ecoa, quem há de ir por nós? E um vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós olhamos esse texto, a gente pensa que é Isaías que está falando, eis-me aqui, eu vou lá para poder profetizar para o povo. Mas é diferente o entendimento desse texto. Esse entendimento é o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunindo e falando, quem há de ir por nós? E Jesus se levanta e fala, eis-me aqui, envia-me a mim para poder salvar o povo. E quando ele vem à terra, pelo modo como ele caminhou, pelos seus ensinamentos, pela forma como ele agiu, ele começa a lançar luz sobre as pessoas de que aquilo que elas estavam vivendo já tinha sido curado lá atrás.
que o plano que eles estavam pensando que iria acontecer lá na frente já tinha sido determinado desde a fundação do mundo. Então Jesus, ele veio, olha o que está escrito. Quando Jesus nasce, ele está ali nos braços de Simeão e Ana, em Lucas 2:32, olha o que eles dizem. Lucas 2:32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, o que Jesus vem fazer? Ele vem lançar luz sobre o plano de Deus, porque através da lei o povo não tinha entendido a liberdade que Deus já tinha feito por eles. O povo ainda não tinha entendido que a graça já estava disponível para eles desde lá de trás. E Jesus, ele vem sobre a terra mostrando um modo diferente de viver, lançando luz sobre a liberdade que nós temos por vivermos confiando que Deus é o nosso Salvador. Ele vem para mudar o entendimento, é um processo mental. Ele começa a mudar o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, para que nós não vivamos conforme o curso deste mundo. E ele começa a iluminar e começa a nos convencer, como diz ali em João 16:8, começa a convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então, como o plano já está correto, o plano já foi feito, você já está salvo, ele começa a lançar luz, falando assim, ó, já que você creu em mim, não é legal que você ande desse jeito. E quando essa luz começa a brilhar cada vez mais em nós, a gente começa a ter entendimento e começamos a ficar mais parecido com aquele que já nos salvou lá atrás. Ele vem para dizer para nós, ó, você já foi aceito, eu já te amo, não tem nada que você possa fazer que me faça eu te amar mais ou te amar menos, você já é aceito diante de mim, agora começa a olhar para mim e começa a andar como eu estou caminhando. Porque ele, como sendo sacerdote, nós vamos ver lá em Hebreus 4:15, o autor de Hebreus dizendo assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Que como nós andou sobre a terra, mas sem pecar. Ou seja, ele andou dizendo para mim e para você, ó, dá para andar diferente. É só receber da minha luz. E a gente tem visto as pequenas sutilezas das pessoas vivendo nesses últimos dias, mostrando que às vezes elas se dizem conhecedoras desse Jesus Cristo, conhecedoras do verdadeiro Cordeiro, mas na verdade elas são conhecedoras do coelho. Porque o coelho é o salvador do mundo. O salvador do mundo, sabe o que ele prega? Ele prega que Jesus morreu na sexta, só que antes disso você não podia comer carne, você não podia fazer exatamente nada, não sei porquê. E ele crê que na sexta-feira ele morreu, amém. Só que no sábado, eles vão pendurar um Judas lá, e todo mundo vai pegar um pedaço de pau e vai maiar o Judas. Por quê? É uma tradição das pessoas, ou seja, aquele fez o mal, pau nele. E Jesus, ele vem com uma conversa diferente, ele vem com uma proposta diferente, ele vai falar, amai os vossos inimigos. Então começa a ver como é muito sutil o fato das pessoas falarem que conhecem a Deus, mas negam com o seu modo de pensar, com o seu modo de ser. Aquela história, eu confio em Deus, eu sou cristão, mas se uma pessoa me der R$1 a mais no troco, eu vou colocar no bolso, porque se o político lá está roubando, eu vou roubar também. Mas Jesus, ele vem para lançar luz sobre tudo isso, falando, eu vou mudar o teu modo de entender, eu vou fazer com que você pense diferente, porque você vai olhar para mim e vai ver o meu amor que eu tive por você, sendo você ainda pecador, e se você realmente olhar de um modo diferente para mim, você vai querer me imitar, você vai querer andar do modo como eu andei. E ele começa a trabalhar nas nossas vidas, ele começa a mudar o nosso entendimento. Vou dar outro exemplo para vocês, da questão como muitas vezes as pessoas têm um conceito errado de determinadas questões. Vou dar um exemplo para você, a fé. Eu falei esses dias isso aí no nosso RIP. O que é o entendimento de fé hoje no meio das pessoas, no meio do público em geral? Eu vou ter fé que eu vou conseguir determinada coisa, e eu vou crer tanto naquilo que eu vou mudar a cabeça de Deus, eu vou mudar o entendimento dele, eu vou torcer a vontade de Deus, mas eu vou conseguir aquilo. Então a pessoa ela faz jejum, ela passa 500 horas em oração, ela sobe monte, ela faz uma série de coisas que o fulano fez e deu certo. Então ela começa a tentar mudar a vontade de Deus.
Mas se nós olharmos, meus amados, à luz da palavra do Senhor, fé é você olhar para alguém, olhar nele um pai e compreender que ele tem o melhor para a tua vida. E se ele tem o melhor para a tua vida, eu não vou ter, como alguém que não entende nada, mudar o entendimento dele. Então, eu tenho que conhecer a mente dele para que eu peça as coisas que estão na mente dele para que aquilo venha acontecer na minha vida. E é justamente o que está escrito em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E às vezes a gente fica tentando mudar a vontade de Deus. Ai, eu quero aquela pessoa para mim e Deus está me pedindo, falando, não vai, não é o melhor para você. A pessoa insiste, a pessoa tenta, a pessoa vai. Aí vai, assume o relacionamento com aquela pessoa, quebra a cara. Aí fica triste, fala, cadê Deus que não me ajudou a escolher uma pessoa? Por quê? Porque não foi à luz do entendimento de Jesus. Então, Jesus ele veio para quebrar alguns paradigmas, e nós também temos que quebrar esses paradigmas do coelho e ir para o paradigma do cordeiro, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos viver em novidade de vida. E ele começa trazendo essa luz para nós, para que nós possamos, já desde aqui da terra, começar a viver o céu. Porque eu entendo que o céu, meus amados, ele não é somente um lugar, ele é uma condição. As pessoas que já estão realmente vivendo essa plenitude de Cristo, essas pessoas que compreendem o plano dele, tentam, como diz ali em 1 Coríntios 2:15, que vai falar que nós temos a mente de Cristo. Você faz um esforço, você tem uma fé para poder compreender a mente de Cristo, aí você começa a caminhar de uma forma mais suave. Você começa a entender e você começa até mesmo a gerar discípulos. Por que às vezes a gente não gera discípulos? Porque às vezes a gente não entendeu o plano correto e a gente começa a multiplicar algo que não é da parte de Deus. E tudo aquilo que não provém de Deus vai dar errado lá na frente. Quando a gente consegue compreender o que Deus veio fazer por nós, a gente começa a andar melhor. A gente começa a entender as adversidades da nossa vida. Você já não entende mais uma adversidade como algo punitivo da parte de Deus, porque o que o mundo fala aí fora, não faça isso que Deus castiga. E Deus não castiga, Deus disciplina. E qual que é a função da disciplina? Você passar por uma dificuldade, você passar por algo que é contra a sua vontade, para que você possa compreender o plano do Pai. Às vezes eu tenho que fazer isso com meu filho está querendo fazer tal coisa esses dias, ele queria uma coisa. E eu falando, filho, isso não dá. E quando a gente estava vindo para a igreja semana passada, ele fez um escândalo aí na porta, porque ele esqueceu o tal brinquedo dele lá em casa. E começou a sapatear, parecia um profeta aí na porta. Sapateava e fazia. Eu tive que catar, eu já sou demais, gente. Eu tive que pegar, já comecei a suar, já tive que pegar o menino, colocar dentro do carro para poder ter que falar mais duro com ele. Aí o que eu fiz com ele? Eu falei, já que esse brinquedo seu está trazendo dificuldade para a sua vida e você não está conseguindo obedecer o seu pai e sua mãe em função desse brinquedo, então você vai ficar uma semana sem o tal brinquedo, para que ele possa entender que o brinquedo não é maior que a obediência ao pai e à mãe. Se ele entender que aquilo que nós estamos fazendo para ele é o melhor, ele vai viver de uma maneira melhor, com o brinquedo dele e até outros brinquedos mais. Com o pai é a mesma coisa. Só que nós temos que entrar na mente dele e saber o que ele quer para nós. Então, o que eu compreendo? Que o inferno, além de um lugar, ele é uma condição de vida. Tem pessoas que, pelo fato de ainda não estarem em Cristo, já estão vivendo o inferno aqui em vida. E tem pessoas que já compreenderam aquilo que Deus tem para a sua vida, já estão vivendo o céu aqui na terra. É o reinar em vida que o pastor Lucas falou. É isso que é a proposta de Deus para a nossa vida. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. É promessa de Deus. Muitas vezes não é dinheiro, mas é vida abundante. É viver tranquilo, é viver leve, viver suave, viver agradável. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. E Deus, nessa quebra de paradigma, muitas vezes ele vai mexer com estruturas que foram construídas de forma errada. Coisas que nós trazemos lá dos nossos pais, tradições que muitas vezes vão ter que ser quebradas. E quanto mais tempo tiver aquela estrutura construída dentro do seu coração,
mas o Senhor vai ter que quebrar algumas coisas para que você possa compreender o que Deus tem para nossas vidas. E vale a pena, meus amados, a gente se submeter àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Vale a pena nós nos alinharmos com aquilo que Ele tem para nós, porque a gente começa a ver o fluir dEle na nossa vida. A gente começa realmente a amá-lo de todo o coração, e é essa a proposta de Deus para nós. Quebrar esse entendimento, porque vai dizer lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. E eu creio, meus amados, de todo o meu coração, que existem pessoas dentro da igreja que ainda estão com os seus entendimentos ainda obscurecidos. E nós precisamos buscar em Deus nisso, falar: Senhor, eu preciso compreender o teu plano, eu preciso sair do coelho, eu preciso entrar no cordeiro. E essa revelação de Deus foi tão grande para nossas vidas, meus amados. Ela foi tão especial para nós que ele chega ao ponto de pegar esse sacerdote que estava ministrando, ensinando, e esse sacerdote, ele vai até a morte. E vai dizer que pela tradição judaica, quando chegava a época da Páscoa, 4 dias antes, a Páscoa era celebrada no 14º dia do mês judaico, lá que eu não me lembro. E no 10º dia, esse cordeiro já tinha que ser separado, ou seja, ele ficava 4 dias com o cordeiro olhando para a cara dele, daquele cordeirinho que ele criou durante 1 ano. Ele ficava olhando para a cara do cordeiro. Por quê? Por que 4 dias? Porque não era de repente, pega e já mata. Porque era necessário nesse período de 4 dias que a pessoa mudasse o seu entendimento e soubesse que o cordeiro ele tinha que morrer. Porque muitas pessoas se apegavam ao cordeiro e não queriam deixar ele morrer, mas o cordeiro significava naquele momento o pecado, e é isso que algumas pessoas têm. Elas se apegam ao pecado e não querem largar daquilo. E ela passa a ficar apaixonada pela vida pecaminosa, ela sofre com aquilo, ela tem prejuízo com aquilo, mas parece que ela não se desgruda daquilo. Isso tem um nome científico que chama Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo vem de um termo de uma pessoa que uma vez lá em Estocolmo, ela foi sequestrada por um homem e ela se apaixonou pelo seu sequestrador. O homem fazia mal para ela, mas ela se apaixonou por aquela vida que ela tinha. E são pessoas, às vezes, elas se apaixonam pelo cordeiro, elas se apaixonam pelo pecado e não quer largar. Então, esses 4 dias eram um período para que a pessoa pudesse se desgrudar daquilo, pudesse olhar para aquilo e olhar que aquilo realmente estava sendo lançado, todos os pecados daquela pessoa no cordeiro. E Deus permite que ele vá à morte, o nosso Senhor Jesus. Mas algo maravilhoso acontece depois da morte, porque ele ressuscita. E vocês já pararam para pensar por que Deus ressuscitou Jesus? Dentre várias questões que passam na nossa cabeça, a principal delas era justamente pelo fato de Jesus ser o sacerdote. Porque na lei, um dos preceitos era o quê? Que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele pegasse um cordeiro, colocasse a mão, ele pegasse 2 cordeiros. Ele colocava a mão sobre o cordeiro e ministrava sobre aquele cordeiro os seus pecados. Então, o sacerdote tinha que pegar os pecados que ele cometeu naquele ano, ele ministrava sobre aquele cordeiro e sacrificava o cordeiro. E outro cordeiro, ele colocava a mão sobre aquele cordeiro também, mas ministrava o pecado de todas as pessoas do povo hebreu. Só que se aquele pecado, se aquele sacerdote não fizesse direito a sua confissão de pecados sobre a cabeça daquele cordeiro que era pelo seu pecado, na hora que ele entrasse dentro do lugar santíssimo para poder oferecer aquele sacrifício, ele era fulminado lá dentro. Ele não podia ter pecado nenhum. Então ficava aquela tensão. Ali o tabernáculo, ali o lugar santíssimo, e ficava toda a multidão aqui fora olhando, para que no momento que o sumo sacerdote entrasse naquele lugar, porque se o sumo sacerdote morresse lá dentro, como que ficaria a questão do pecado daquelas pessoas? Então elas ficavam como uma torcida ali em final de campeonato. Ele tem que voltar, ele tem que voltar. Então essa responsabilidade era tão grande, e aquele lugar santíssimo era uma glória tão imensa de Deus, que eles tinham que amarrar uma corda no ventre do sumo sacerdote, para que caso ele morresse,
Eles puxassem aquele homem e tinha que providenciar todo aquele ritual de novo para que eles pudessem entrar novamente. E aquilo tinha tempo, tinha que ser no dia exato. Então imagina a tensão se o camarada entra lá dentro e morresse. Como que ficava o povo? O povo ficava 1 ano com a consciência de pecado dentro de si. Tudo aquilo que acontecia é porque o sumo sacerdote não voltou. Foi porque o sumo sacerdote não fez o trabalho correto dele. Mas Jesus não, ele faz, ele como sendo sem pecado, ele como sendo puro, ele como não tendo nada do que ser desabonado nele, ele entra diante do Senhor, ele entra, ele oferece o sacrifício, todos os nossos pecados foram depositados nele, ele entra na presença de Deus, e ao 3º dia ele sai dali vivo, aleluia. Ele sai vivo para quê? Para que eu e você hoje, olhando aquilo que aconteceu, nós podemos ter a certeza que nós somos aceitos diante de Deus. Você pode ter entrado aqui recheado de pecado, você pode ter entrado aqui pensando em se suicidar, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O Senhor Jesus saiu vivo, Ele está vivo no nosso meio, e por causa dessa dádiva tão maravilhosa, nós temos acesso ao Pai, meus amados. E isso é coisa maravilhosa. Isso é coisa que já foi profetizado lá atrás. E nós começamos a olhar as Escrituras, nós vemos Paulo dizendo ali no capítulo 15 de 1 Coríntios, falando justamente acerca da ressurreição. Algumas pessoas naqueles dias levantaram-se falando que não existia ressurreição, que ressurreição não servia para nada, que a ressurreição aquilo ou isso. E Paulo não, ele começa a falar: se nós não cremos que houve ressurreição, a nossa fé é vã. Nós comemoramos sim, uma vez por mês, a morte do Senhor Jesus, mas o mais importante é saber que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós temos a certeza que nós somos aceitos diante de Deus e os nossos pecados estão perdoados. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 55, ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, não é graças a mim, não é graças ao pastor Eros, não é graças a ninguém aqui, é graças a Deus. É Deus falando assim: ó, aquilo que você não conseguia cumprir, aquele monte de lei que estava lá atrás, aquele monte de preceito que você não tem condição de fazer, eu fiz para você, e a partir de agora você tem livre acesso ao trono da graça. É isso que Jesus veio para nos trazer esse entendimento. E as pessoas que começam a fluir desse entendimento, começam a caminhar de forma melhor. A pessoa começa a pecar menos, porque ela fala: não, você não evita o pecado para que Deus te aceite. Não, você evita o pecado porque você quer agradar aquele que fez um sacrifício imenso pela tua vida. Você começa a querer agradar. Você começa a querer fazer com que ele sinta prazer da tua vida. Não adianta a gente nos encher de sacrifício, a gente ficar 40 dias sem comer carne, a gente subir monte, a gente andar de joelho, a gente rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Nada disso vai te levar a mais perto de Deus de maneira nenhuma. O que vai te levar mais perto de Deus é você buscar a fé que Deus tem para a tua vida, de você ter um entendimento daquilo, da mente que Ele tem para a tua vida. É isso que vai fazer com que nós venhamos a compreender e que nós venhamos a sair do império das trevas para um reino de luz. A gente passa a ter uma compreensão diferente. E quando você tem essa compreensão diferente, quando você olha para o pecado do irmão, você já não se magoa mais, porque você vai olhar para si mesmo e vai falar: eu sou pior que ele. Quando você tem um entendimento da graça, daquilo que Deus fez, ele como inocente foi levado como sacrifício, você já não começa a ficar ofendido por determinadas coisas. Você começa a entender que muitas vezes você tem uma briga dentro do seu lar com a sua esposa, mas você sabe que aquela briga muito provavelmente pode ter partido por causa do seu jeito de ser. Você começa a olhar o outro como mais importante que você. Diferente do mundo, em que o mundo, eu tenho que ser melhor que ele, eu tenho que passar na frente dele, eu tenho que ter vantagem sobre ele, porque senão ele me atropela. Nós somos diferentes. Nós
damos a preferência ao outro. Nós damos a preferência à nossa esposa. As esposas dão preferência para o marido. E quando nós entramos nesse ciclo do que o outro é mais importante do que eu, nós começamos a formar uma cadeia de pessoas que fazem com que aquilo que Jesus disse para nós, ali no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Por que você é a luz do mundo? Porque se alguém pecar contra você, porque se alguém pisar no teu calo, porque se alguém te magoar, você age com aquela pessoa como Jesus agiu com você, ou seja, perdoando. E quando você tem esse tipo de ação, o próprio modo do nosso ser, começa a condenar o pecado daquela pessoa. Então você não precisa sair gritando aí, falando, fulano é pecador, fulano, de maneira nenhuma. Haja da maneira como Jesus tem iluminado a sua mente. E aquilo vai condenar o pecado daquela pessoa. Se lá no teu serviço as pessoas roubam o patrão e você não faz igual, a tua luz, que é a luz de Jesus, vai condenar o pecado daquela pessoa. Você não precisa sair gritando, fulano está roubando aqui, não precisa. O teu próprio proceder vai fazer com que o pecado daquela pessoa venha ficar mais latente. E nós possamos, no dia de hoje, meus amados, compreender a graça maravilhosa do nosso Senhor. Compreender aquilo que Ele quer fazer na tua mente e entender que muitas vezes as dificuldades que você tem passado é o Senhor querendo te levar a um entendimento maior daquilo que Ele é. Porque eu vejo, terminando agora, eu vejo pelas Escrituras que muitas vezes aquilo que nós vivemos de pecado aqui na terra e não queremos largar, isso vai nos acompanhar durante a vida eterna. Sabe por que eu vejo assim? Se a gente vê aquela parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, nós vamos ver que o rico sempre viu aquele mendigo sentado na frente da casa dele. E quando ele morreu, o que foi a visão dele? A visão do mendigo olhando. E aqui o inferno, meus amados, às vezes a gente pensa que o inferno vai ser algo lá na Bahia e o céu lá no Rio Grande do Sul. Não, vai ser algo pertinho. O inferno vai ser justamente você olhar o camarada pulando e festejando na presença do Senhor e você não conseguir participar da festa. Isso vai ser o inferno. Por que eu compreendo que os nossos pecados a gente carrega lá para frente? O povo, lembra o povo de Israel? O povo estava em pecado de idolatria. O que Deus fez? Mandou para a Babilônia, a terra mais idólatra que tinha. Tipo, você quer ser idólatra? Então seja idólatra no lugar mais idólatra que tem. Quando a gente vê o povo murmurando porque queria carne no deserto, sabe o que Deus fez? Mandou tanta codorniz, que vai dizer a Bíblia que saía codorniz pelo nariz das pessoas, de tanto que Deus mandou, e aquelas pessoas se empanturraram daquilo, porque Deus permitiu que o pecado deles se enchesse com aquilo. Então, eu começo a perceber que se nós não nos arrependermos, se nós não tivermos a mente do Senhor, corremos o sério risco e a eternidade passarmos nos nossos pecados que nós temos cometido aqui na terra. Então, o quanto antes, se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos nos livrar disso e vamos viver de uma forma melhor.